É o seguinte, o pessoal tem muita curiosidade em relação à tecnologia da marcenaria. Né? Tem empresários de tudo, empresários assim, né? Tem muita gente que não abriu empresa ainda, os caras estão sonhando, tipo, né? O cara tem uma serra circular manual. E o mais legal é que é gente que se defende, entendeu? O cara pega uma serra de bancada lá e ele entrega um apartamento e ele vende, ele cuida da família dele e vai embora, entendeu? E tem canal e tudo mais, entendeu? E essas pessoas, elas sonham com tecnologia, entende? E há aí esse romper aí de tipo, registrar um CNPJ, fazer um financiamento de uma máquina, entendeu? Tipo assim, o cara fica todo receoso, todo com medo, né, de fazer isso. Então, e essa é a sua praia, a tecnologia de marcenaria é a sua praia. Mas primeiro vamos te apresentar, né? Boa. O Carlos que veio lá de Santa Catarina, né, especializado em manutenção de maquinário há mais de uma década, né? Tem que tá fazendo 15 anos. 15 anos. Então você começou gurizão. Gurizão, o primeiro emprego. Comecei já na Altendorf, quando tinha a fábrica em Blumenau. E dali eu fiquei até fechar a fábrica aqui no Brasil. Foi em meados de 2015. Esse 2015 foi mais ou menos quando o mandato da Dilma entrou em colapso ali do impeachment. Isso, que caiu, na verdade o colapso veio quando caiu o BNDES, o Finame. Que não sei se tu lembra, era a época que o pessoal ligava pro marceneiro, o cara tinha um CNPJ e ligava oferecendo 500 mil de empréstimo sem garantia. Assim, sem nada, lembro. A juros de 2,5 ao ano, uma loucura. E aí nessa época foi onde a Altendorf praticamente triplicou de tamanho em produção e durou um ano e pouquinho assim. E aí alugou mais galpões, né? Então aumentou a estrutura de funcionário, foi todo... Tipo, vocês venderam o quê? Mais de 1.000 máquinas? Tem, mais de 1.000 máquinas no Brasil. Porque teve a época pré-fábrica, que foi onde a Ferramac começou as importações. Então ela começou com importações de máquina da Altendorf, porque tinha o Marcos, que era, né, ele já morou na Alemanha, conhecia, já tinha estudado, trabalhado a parte de marcenaria, então ele conheceu as grandes marcas de máquina na Alemanha. E aí quando ele voltou para o Brasil, ele veio com essa ideia de revender aqui. E aí, então ele é um empreendedor, como qualquer outro. Trouxe. E aí veio a Ferramac, que aí começou com a Altendorf, depois veio com a Hebrock, que era coladeiras, a Leuco, que era de serras, a Festool, de ferramentas pequenas, né, a bateria. Eu achava até então, quando eu conheci o Dirk pela primeira vez, foi o primeiro contato que eu fiz, eu achava que a Altendorf da Alemanha tinha tido a intenção de entrar no mercado brasileiro, mas foi uma iniciativa privada. Daqui, Então, na verdade, nessa época a Altendorf era muito familiar ainda, né? Então tinha o seu Willy, que era a segunda geração, então ele já estava com 85, assim, mais lúcido, só que ele, sabe, aquele velhão que vai, caminha, conversa com todo mundo, e nas festas de final de ano é a atração da festa, sabe? Aquele rolê familiar mesmo. E aí o Marcos foi na Altendorf, conheceu, conversou, falou do Brasil e o Marcos... Ele foi na Altendorf lá em Minden, né? Na sede. Na sede mesmo. E aí trouxe essa intenção de montar no Brasil. E aí nisso tinha o Fernando Henrique, que era o filho de um dos sócios que entrou com o Marcos. Que aí ele foi lá para a fábrica da Alemanha primeiro, passou uma temporada lá de um ano para aprender, para ver como que funciona o processo produtivo. Nossa, tudo que isso. trabalho, cara! Aí depois ele passou mais uma temporada mais curta na fábrica da China, que é onde era fabricada a WA8 e tal, que era a ideia de trazer para o Brasil primeiro, que seria a máquina de entrada. Que é as WA8 é que eu tenho, Isso. Que é o CNC, etc. Isso. Que seria a máquina de entrada para um mercado subdesenvolvido que seria o Brasil, né? Parecido com China e tal.
E a F45, que é a máquina de ponta da Altendorf, que até hoje é desenvolvida, mas está lá na Alemanha só. Deixa eu ver, os caras queriam introduzir a WA8 no nosso economia, porque era a máquina de entrada deles, que era muito superior a todas as outras que tinham no Brasil. Que seria uma... Nossa, cara, olha só. E até Mas hoje é uma super máquina. É o mesmo esquema que funciona com, por exemplo, carro. Tu pega uma BMW também, na Alemanha, na sede, é onde tem os modelos top. Mais avançado. E aí nas filiais é onde tem esses modelos de entrada e tal, que é para ir atendendo o mercado, e aí o resto mantém a importação direta na matriz, né? Então a F45 provavelmente nunca vai sair da Alemanha, porque lá é o carro-chefe deles, que a grande venda é na Europa e América do Norte, né? Então pelo poder aquisitivo. Ela tá o quê? Quase 500 mil aqui colocado. A mais completa, sim. A topzera, né? F45. Com sensor de presença. Ela inclina o eixo para os dois lados, né? Já acessórios de vácuo na mesa. Velocidade da serra também, mais e menos, eu vi. Achei incrível. Então lá vende muito. Lá eles não vendem a linha W8. Mas como assim, cara? Como vende muito? Cara, vai pra onde? Não satura? Por exemplo, você vê, eu comprei uma. Quando que essa máquina vai acabar? Mas é carro, cara. Carro, se fosse ver, não teria que estar vendendo tanto carro. Mas o carro o cara desgasta, né? Aí passa pra outra pessoa, aí eu comprei uma máquina, essa máquina vai ficar pros meus netos. Mas quantos caras que tu conhece que troca o carro só porque ele tá estragando? A maioria troca por luxo. Cada 2 anos quer um zero. Então na Europa tem muito, porque não é caro para eles, tu entende? É uma questão de valor. Então tu pega assim, ó, uma WA8, ó. Vamos pegar assim, que custe uma similar à tua, vai estar uns 20 mil euros. O salário mínimo dos caras, sei lá, é 2 mil euros para mais. O cara consegue tirar de boa. São 10 salários mínimos, sabe? Tipo, aqui tu vai pagar 160, quantos são 160 salários mínimos numa máquina? Então assim, pro cara investir isso aí, há um juro zero lá. Né? Tem mais essa, eles incentivam muito a indústria, a juros zero praticamente, negativo. Então, cara, apareceu uma máquina melhor, eu troco. Simples assim. Gosto da máquina, troco, ela sempre é a mais moderna. Que é o que quem tem dinheiro faz com o carro. Cada 2 anos está trocando, só porque mudou um design, mudou uma linha, mudou um negocinho, já está trocando. Então não satura por isso, porque teoricamente por durabilidade, é isso que tu disse, assim, tu compra a máquina e a próxima geração usar a máquina do mesmo jeito. Né? E me diga uma coisa, falando de mercado interno daqui de casa, você sabe me dizer aproximadamente quantas unidades tem no Brasil todo? Quais os estados que compraram mais? Então, o maior volume está no Rio Grande do Sul, disparado assim. O trabalho lá foi muito forte, lá é muito forte a marcenaria e o poder aquisitivo do pessoal é melhor. Então, o Rio Grande do Sul disparado onde mais tem. Mas o preço seria tipo, a diferença do preço deles pro meu é frete, é transporte. Isso, só isso. O valor máquina seria como a assistência técnica, teria o transporte do técnico, no seu caso, com um pouquinho a mais. Um pouquinho, porque nessa dinâmica de fazer grupos de cliente fica muito próximo. Porque o deslocamento aí fica irrisório, né? Porque a questão, né, isso foi um cuidado que a Altendorf teve desde a época da fábrica, né? Porque como ela estava no sul, extremo sul, né? Blumenau está ali já mais para sul de Santa Catarina, perto de Florianópolis. Então era uma desvantagem competitiva em relação à maioria que estava em São Paulo, por exemplo, Roma, Giben, que está em Curitiba, que já era mais próximo. Então, para eles era mais fácil lidar com montagem, lidar com tudo isso. Então a Altendorf, para não onerar tanto o cliente, acabava que sempre numa montagem atendia os clientes da região. Fazia esses mini grupos, não eram tão grandes. Estratégia de atendimento. Para daí diluir o custo de frete, deslocamento para o cliente que está comprando a máquina. E daí isso a gente vem trazendo desde lá para as manutenções. Então a gente trabalha hoje daí nessa dinâmica com preventiva, porque aí corretiva, se tu me liga precisando, vai ter tu precisando, ninguém mais me ligou, então todos os outros clientes que eu encaixar vai ser preventivo. Então a gente liga, faz o contato por ter essa base forte, um cliente está precisando e aí a gente quer juntar um grupo para diminuir. Então acaba que
o pessoal de marcenaria tem essa união, assim, mesmo sem se conhecer, quando fala que alguém está precisando e a gente quer fazer um grupo para ajudar ele e ajudar o resto, acaba que o pessoal vai assim, sabe? E para o cliente que está pegando a preventiva é ótimo, porque a máquina não para daí, né? Então a gente já faz esse esquema de preventiva há pelo menos uns 7 anos, que é o nosso diferencial, né? Isso falado de todos os clientes que tem outras marcas, que ninguém liga oferecendo preventiva. E faz falta para eles, porque daí eles têm que esperar quebrar a máquina, para daí aquele desespero. Então as máquinas da Altendorf hoje, corretiva, é raro. Raro mesmo, assim. Às vezes acontece elétrico que aí foge, não tem muito o que fazer, né, de preventivo. Então, só para a gente situar quem está assistindo, que talvez não conheça a linguagem técnica, a preventiva é a manutenção que é para evitar problemas, né? É mais ou menos aquela revisão do carro, trocar o óleo cada 10 mil. Ele roda mais um pouco, roda, mas assim, cada 10 mil é o recomendado, então a gente já troca o óleo para garantir que o motor vai funcionar legal. Vai pra praia, pô, o carro tá rodando, mas pô, dá uma olhadinha, né, engraxa, vê se tá tudo certo. E a corretiva? Corretiva é quando tu foi viajar e pipocou na rua, aí já era. Começou a esquentar e a gente tem que chamar o guincho. Aí já era. E pra marcenaria sempre é o mais caro, né, isso que a gente vende, né, a preventiva. Às vezes o cliente questiona, mas pô, por que eu vou gastar dinheiro se a máquina tá funcionando? Eu assim, quanto custa o teu dia parado da máquina? A maioria dos clientes, a grande maioria, só tem a Altendorf, tem só a esquadrejadeira para corte. Tem uma coladeira mais simples ou mais avançada, tem a coladeirinha e é isso. E aí quanto custa? Um dia, uma semana? Porque daí tu vai gastar com o técnico de qualquer jeito, tu não vai fugir desse custo. Mas aí tu vai ter um plus, que é o tempo da máquina parar, e um custo extra, com certeza, de organizar uma viagem na corrida. Né? Pois é, mas é que tá, né? Assim, desmistificando. Mesmo que seja, tipo, um problema corretivo, deu um BO na máquina. Mesmo assim, com essa vinda do técnico lá do Sul e a troca da peça, não é um absurdo. Porque o que aconteceu esses tempos? Que deu um probleminha na placa, faz uns 5 anos já. Deu um probleminha na placa, eu entrei em contato com o Fabrício botou num avião a pecinha chegou no outro dia, eu fui lá, busquei, ele me orientou, eu instalei de volta, voltou a funcionar. Tipo, cara, eu acho que eu devo ter gastado, sem mentir, uns 700, 750 reais. O transporte do avião, que era 100 e pouco, 140 lá, mais a peça que custou uns 350, mais não sei o que, uma coisinha e outra, acabou. Então tudo bem, é um corretivo, né? Sim. Agora assim, tipo, se vai estourar um rolamento, o rolamento não estoura de uma vez só. Essa aqui é aquela aí vai apresentando. E assim, normalmente, né, tirando problemas extremamente complexos, que é bem raro de acontecer, muito raro, a gente sempre ajuda por telefone, sabe? Então fala, né, por ter essa empatia com o cliente, que é caro, por exemplo, eu pegar um avião lá do Sul e vir de imediato te atender aqui, tu pagar avião, pagar tudo isso, a gente tenta sempre ajudar, dar o suporte por telefone, sem custo, para tu resolver o teu problema, botar a máquina para funcionar, para daí eu ter tempo de organizar uma viagem dividida para vir e daí realmente fazer o ajuste fino, fazer as regulagens, talvez tu não vai conseguir deixar 100%, mas deixando para tu conseguir trabalhar, tá maravilhoso. Esse comportamento, essa política, essa dinâmica que vocês têm lá é algo assim que está acima do que o mercado tem, entendeu? Tipo, cara, esse atendimento por telefone para ajudar ali, para a gente poder se livrar de um problema é algo vital para nós, para mim, entendeu? Eu já fui atendido várias vezes já. Tipo assim, cara, nossa, vamos resolver ali com uma ajudinha, um detalhe, ó, faz isso, troca esse fusível, é uma maravilha. É, que vai criando amizade, né, Hércules? Tu vê quantos anos, né, que a gente se conhece, se fala. Então, cara, às vezes pelo tanto de máquina que a gente atende, tanta manutenção que faz, tu me liga falando, ó, tá acontecendo isso, em 5 minutos eu vou te largar a letra do que tem que fazer e tu em meia hora vai resolver. Mas se eu deixar tu quebrar a cabeça, às vezes vai passar um dia, 2, 3, vai gastar um monte com chamando eletricista, chamando chamando torno e tal. Pra que não vai ajudar, entende? Tipo, não faz sentido assim.
para mim, né, como profissional e, né, tanto para os meus colegas, o Fabrício e o Ismael. Então, como a gente já vinha nessa pegada da fábrica, que sempre deu atendimento gratuito por telefone, já teve cliente que a gente passou horas no telefone para ajudar, sabe? Mas é essa questão da empatia mesmo, assim, né? Não é uma coisa que consome tanto nosso tempo, ainda mais hoje em dia com as preventivas, é bem difícil um cliente precisar, normalmente é elétrico. E aí, como a gente sabe por recorrência, a gente já, vai lá, deve ser aquele sensor, passa um ar nele. Certinho. Aí resolve. O Fabrício fez isso comigo. O Fabrício tem prática. Eu liguei pra ele, tive dois problemas. E aí, na época, ele que estava me atendendo. Ele falou: Herbas, primeira coisa, tenta isso. Se não for, você me liga de novo, que nós vamos tentar outra coisa. Aí, número 1, número 2 e número 3 resolveu. Mas, mudando de assunto um pouquinho. Em 2006 e 2008 iniciou a atividade, esse investimento de vender a marca no Brasil. Foi assim em 2006, 2008. De trazer a fábrica, né? Esse período foi para trazer a fábrica. Já antes disso já tinha pelo menos uns 5, 6 anos a venda via importação, né? A Ferramac importava containers de máquina e vendia. Aí depois, quando começou essa história antes de 2000, fábrica, mais ou menos. E tem máquinas bem mais antigas disso de importação direta, né? De alemães que vieram e trouxeram a máquina. Então tem máquina de 80 e pouco aqui no Brasil. Tá, mas me explica o seguinte, para a gente poder entender. Nessa época, em 2006, 2008, fidelizou e começou a vender, e aí tinha... Via fábrica, via Altendorf mesmo, não era mais Era Altendorf dando suporte para a Ferramac. Altendorf do Brasil tinha até. Altendorf do Brasil, exatamente. Tinha isso aí. Aí é o seguinte, começou a vender, eu, se eu não me engano, eu devo ter ficado alguns anos com o catálogo dela na cabeceira da minha cama, sonhando em ter uma. E aí foi que a gente conseguiu a máquina, consegui fazer o financiamento e vocês começaram a vender. Me explica o que foi que aconteceu, eu quero que você diga com as suas palavras, o que foi que aconteceu que a Altendorf, hoje a gente tem essa realidade de ser uma máquina que está muito acima do preço, difícil de se conquistar, difícil, vem de longe e etc. Me explica para mim o que foi que aconteceu. Para sair a fábrica daqui? Lá na página principal da Altendorf tem uma explicação superficial. Eu até postei num vídeo anterior a imagem lá, e lá no rodapé aparece lá o nome de vocês três, com os contatos, né, assistência técnica, que vocês vão prestar assistência técnica para as máquinas que foram vendidas. Mas é só isso. Me explica para mim, o que foi que aconteceu? Então, assim, pessoalmente eu acho que teve uma falha de administração. Federal. Não, nossa Altendorf, vamos puxar para nossa sardinha primeiro, né? Nós, como fábrica, tivemos falhas, né? Falhas principalmente comerciais, de investir no comercial, né? Ter um comercial mais agressivo, né? Mais pulverizado no Brasil, mais parcerias, mais tudo. E o segundo eu vejo que é cultural, do brasileiro, do empreendedor brasileiro que tem uma mentalidade ainda de curto prazo. Então ele só olha o valor, o preço, não vê o valor do equipamento. Então quando tu olha preço, a Altendorf é a última da lista, porque ela sempre foi a mais cara e ela é a mais cara do mundo, não é só do Brasil, é do mundo. Então ela sempre vai ser a mais cara, por quê? Porque é uma máquina superior, é que nem uma BMW, ela sempre vai ser mais cara que um Volkswagen. Ponto. Porque ali tem uma tecnologia avançada, ela tem um porquê de ser, né? Então, eu vejo que essa questão do curto prazo atrapalha a pessoa de olhar um investimento de longo prazo. Porque tu tem a tua máquina há 10 anos, praticamente. Então, se tu olha há 10 anos o quanto que tu gastou após a compra, com manutenção, com peças e tudo isso, é irrisório. Irrisório. E aí tu pega o mesmo cara com uma máquina inferior, em 10 anos, se ele tiver a máquina, a maioria não tem mais, é muito difícil tu ver clientes com máquina inferiores com 10 anos de uso, é muito difícil. Até tem umas bem antigas, da época da Baldan, da Invicta, que era uma estrutura robusta e
aguentava o tranco, mas das novas, assim, da época da Altendorf, é raro tu ver clientes com máquinas tão antigas. E pergunta quanto que eles gastaram, né? Tipo, para manter ela funcionando até hoje, assim. E se está funcionando até hoje, né? Se dá ainda precisão, se ainda é leve, se é macio, sabe? Então, no prazo de 5 anos, a máquina da Altendorf é mais barata no mercado, com total certeza. 10 anos, então eu estava falando com um cliente essa semana, ele tem a máquina exatamente, vai fazer 13 anos, é 2010 a máquina dele. O cara caprichoso, a máquina, tu olha, lindo. E aí ele pagou 30 mil na época, 30 e pouquinho. E aí eu falei, cara, ela já trabalhou 13 anos para ti. E eu fui lá, ele nem faz todo ano, porque ele cuida bastante, então ano sim, ano não. Pecinha é um rolamento, um batentezinho. E aí eu falei, sabe o que é o mais engraçado? Tu praticamente não gastou nada nela depois que tu comprou. E tu consegue vender ela 45 mil hoje. Então, cara, tu tem um capital, depois de 13 anos. Então, que máquina que tu consegue vender quase o dobro que tu pagou. Obviamente que em valores nominais não é a mesma coisa, mas... Eu nem penso em vender, mas é verdade. Porra, e é rápido. Tu me fala, eu quero vender minha Altendorf. Em uma semana tu tá com o dinheiro no bolso e a máquina tá saindo aqui. Foi bom. Desse jeito. E aí tu olha todas as outras máquinas, é um perrengue. Vira sucata, porque o cara não consegue vender, deixa no cano da marcenaria, vem enferrujando, e aí realmente em 10 anos é descartável, compra outra, joga aquela fora. Então por isso que eu digo assim, num horizonte um pouco mais longo, é a mais barata do mercado de espaço. Então você alega em primeiro ponto que a perda de mercado ali em 2014, 2015, 2016, porque a crise começou um pouco antes, né, nacional, né? Em 2013, 14, 15, ou em 2015 entrou em colapso. Se eu não me engano, vocês se seguraram até 2018. Isso. Não foi? 17, foi dezembro de 17, se não me engano. Que daí foi onde a Altendorf se manifestou e recolheu. Que da Altendorf a Alemanha bancou esses anos ali que foi bem fraco. Porque não tinha mais um empréstimo, né? A questão era ali. Enquanto tinha um empréstimo, né? E daí tem mais essa questão cultural do brasileiro não poupar para investir, ele precisa desse recurso de banco, né? Esse empréstimo longo e tudo isso. Isso é um tapa na cara. Quando acabou, esgotou, daí não tinha mais, não existia dinheiro para botar no investimento alto, sabe? E aí girou muito o mercado de usada, então o mercado de usada aqueceu muito nesse período, porque daí realmente o pessoal não tinha condições, aí vai trocando, aí foi o pessoal fechando, muita marcenaria fechou, então girou muita Altendorf usada, então ficou uns 3 anos assim vendendo muita usada, sai daqui, vai para lá, que vem para cá. E você aí foi solicitado para fazer essas manutenção, essas mudanças de máquina de Altendorf? Normalmente fechou para uma outra que tinha comprado? Foi? Várias. Nossa, cara, que triste, velho. Muito triste, mas estava fechando. Tinha cliente com 6 Altendorf que nem a tua. E foi vendendo. 6? Mas o que o cara fazia com aquilo? Com tudo isso? O cara não queria seccionadora e era só esquadrejadeira para produzir. Alta produção. Pra mim não faz sentido, mas o cara fazia, então assim. E aí ele tinha, depois daí abriu outra série, aí ficou 3 em cada uma, depois abriu mais 2 em cada uma. Então eu fiquei um pouco assustado com esse ponto de vista seu, porque na verdade eu nunca tinha olhado por esse ângulo, ele foi um tapa na cara, de fato, esse ponto de vista de que é uma questão cultural a gente depender do recurso federal para financiar máquina e tecnologia, ou porque a gente não tem uma cultura de poupar, cara. O básico, né? A gente não aprende isso, cara, nem na escola, nem em casa, nem na faculdade. Tem isso que daí não é nem uma questão de quem tem recurso para estudar, porque eu conheço várias pessoas pós-graduados, mestrados, que não aprenderam a poupar. Isso não é um tema, assim, de faculdade, sabe? E aí o empresário não ganhou essa instrução, ele lida com a empresa como lida com a vida pessoal. Então, normalmente tem pouco caixa na empresa, então esse capital de giro sempre é trazendo das novas vendas para bancar as vendas futuras. Quem nunca? Então assim, isso é uma cultura que pega a Europa, eles não, é pouco parcelado, eles juntam o dinheiro e se organizam. Né? Pode demorar um pouquinho mais, pode, mas não tem essa coisa do imediatismo que é o que o empréstimo resolve, no meu ponto de vista. Né?
Eu quero a máquina hoje. Então eu vou lá, pago uns juros altos, que no Brasil sempre é altos juros, tirando essa época mágica, assim, né, do Finame a 3% ao ano. Eu tô percebendo que você tá correndo de falar pra gente dessa época. Por quê? Eu quero que você fale mais sobre esse período da abundância? O lance do que você falou, que ofereceu. Não, era lindo, cara. Maravilhoso. Eu tava no meio, eu era gerente, ou supervisor, gerente já nessa época. Era lindo, cara. Tipo, era todo mundo empolgado porque a gente tava aumentando a produção e aí cobrava o fornecedor para dar conta de produzir mais. E máquina, caminhão todo dia, e sai máquina e técnico na rua todo dia, organiza viagem, uma equipe grande. Não, foi muito massa. Foi a época de ouro, assim. E as duas, você consegue citar para mim as linhas de crédito, as principais? Era o BNDES e o Finame, né? Duas? Só tinha essas duas? Não, tinha as particulares, as empresariais, só que essas eram ridículas de barata, né? Era 3, 4% ao ano, assim. Então, o pré-requisito, que foi onde começou a também, né, crescer a estrutura da Altendorf, foi porque para essas linhas tinha que ter os 60% do nacional. Então foi a época que a Altendorf daqui desenvolveu fornecedores de peças aqui, né, principalmente chassi, essa parte bruta assim, de peso e tal, que era a exigência desses financiamentos mais baratos. Tinha que ser produzido uma quantidade da máquina no território nacional. No Brasil, e provado, tinha auditoria, isso funcionava. Então, imagina um movimento para tu criar todos esses fornecedores de peças de precisão, porque aí é uma peça diferenciada, o padrão de projeto alemão, sendo executado no Brasil, mas a gente tem a matéria-prima do Brasil, não é da Alemanha, então assim, já muda a chaparia, já tem desafio só da diferença de qualidade de produto, de matéria-prima. Fora a mão de obra, fora a estrutura das empresas, então foi um período que tinha muito investimento nesse desenvolvimento, assim, de correr atrás para achar fornecedor que atendesse o padrão de qualidade que a gente está falando de um período, tipo assim, não dá para citar o período todo, mas a gente está falando de um ano de mais de 250, 300 milhões de reais de vendas. A gente vendia, na época boa, assim, em média de 16 máquinas mês. A 30 mil, 35 a média, 40 mais. Daquelas 40 simples, mil. né? Então girava em torno de uns 600 mil mês. Então ano daria uns 7 milhões. 7, 8. Né? Então era um faturamento alto, legal. E isso que a gente não tinha um comercial, né? Forte. Se tivesse, não sei. E aí tipo atingiu um pico e daí de repente... Aí começou... A gente percebeu que aí os clientes não conseguiam mais aprovação, porque daí o banco pedia documentos, que antes não pedia. Aí começaram a pedir licença ambiental, que aí arregaçou todo mundo, porque aí quase ninguém tinha. Foi, eu me lembro. E aí começou só a dificultar, daí o cliente assim, pô, não, eu fui lá, entreguei os documentos e me pediram outros. Aí voltei, pediram outros, eu desisti, mandei eles para aquele lugar e não quero mais. Então foi esse, não disseram não tem dinheiro. Falaram, não, a gente precisa de documentos. Começaram a usar a burocracia como âncora, quando antes não tinha, era só tu cartão CNPJ. Não, máquina parcelou, já foi. Já foi. Nem via se tinha condição de pagar aquele empréstimo, que foi o que causou a quebra de muita empresa depois. Porque daí as indústrias se alavancaram, porque elas queriam dar conta da demanda absurda, não queriam ficar para trás, e também o dinheiro não caiu do céu, ele foi emprestado também. Então as empresas se endividaram porque tinha muito dinheiro entrando, então estava tudo certo, juros baixos e tal. Mas aí quando as vendas vão para quase zero, como que tu banca tanto mas empréstimo? Mas aí que tá, mas a Altendorf do Brasil, depois que foi mergulhando na baixa de venda, eu vi lá nos números, ela insistiu um ano, insistiu outro, acreditando que fosse, chegou no limite e falou, cara, não vai dar mais. Porque daí ficou grande, né, o rombo para manter, né. E aí os juros o dólar começou a disparar, daí isso piorou mais ainda, porque a gente tinha muita peça importada ainda. Aí a gente tentou, porque sempre foi mais caro produzir no Brasil, mas valia a pena por causa do volume de venda, né, para atender o Finame, BNDES. Aí a gente tentou só importar, que era mais barato.
mas aí não Tinha girava, fluxo. não tinha o fluxo, e aí o pessoal começou a ficar com medo da crise, aí encolhe também. Então, assim, quem tinha dinheiro já esperava dar uma baixada, queria esperar ver o que ia acontecer antes de investir. E aí foi indo, e aí uma coisa é cascata, né? Uma coisa vai levando a outra, daí vem o pessimismo, e aí veio né, o impeachment, daí veio toda a questão política junto para fechar com chave de ouro. Tem várias empresas como a Altendorf ou quase fecharam, ou saíram mesmo do Brasil, ou passaram muita dificuldade e levaram essa dívida para bastante tempo. Pois é, que a gente não pode entrar nessa questão política, apesar de ter vontade. Mas olha só a gravidade, né, cara? Você vê uma gestão. É que é complexo. Apesar de você ter acendido uma luz muito bonita, eu vou pegar isso para mim, em relação à questão cultural do empreendedor, do empresário brasileiro, apesar disso, eu boto muito a culpa no governo, entendeu? Porque, putz, cara, maldade. Eu vou te contar, não sei se você sabe, eu devo ter sido um dos últimos que conseguiu. Porque o meu processo de financiamento levou 1 ano e meio, cara. Pegar essa finaleira. E foi no final, tipo assim, cara, eu cheguei no meu gerente do banco, falei, cara, a gente é o seguinte, eu deixei de vender, eu tinha uma esquadrejadeira Baldan SEC 2, não era nem a SEC 3, não tinha traçador, eu tinha só ela e uma furadeira de bancada. E a gente vendendo, e eu entregando, fitando tudo na mão, entendeu? Chegou no final de ano que nem agora, a gente era pequeno. Eu deixei de vender mais de 70 mil reais de cliente que chegou aqui. Eu não podia fazer porque eu não tinha prazo, eu não conseguia atender, as pessoas queriam para logo, não dava para atender. Aí eu fiz uma reunião com a minha esposa e tinha os meus sócios, né, que agora não tem mais. E aí a gente falou, cara, a gente tem que ir pro banco, a gente tem que comprar tecnologia, porque a gente chegou no nosso momento, a gente não pode perder de vender. Claro. Entendeu? Tu tinha já o volume te puxando, né? Tá ali pra gente ter que comprar máquina para atender a demanda e poder fluir. Aí a gente chegou no banco, não vou falar que não foi. Quase que eu falei. Aí cheguei no gerente, a gente explicou para ele, falei, ó, seguinte, a gente está nessa realidade, a gente deixou de vender tanto, a gente está vendendo tanto, entendeu? A gente não tem tecnologia, eu tenho aqui a mesa de máquinas, eu preciso dessa máquina, dessa esquadrejadeira, eu preciso dessa coladeira, eu preciso de uma furadeira, eu preciso de um compressor, eu preciso disso. Pá, fizemos ali o negócio, ele falou, não, pode ficar tranquilo, isso aqui dentro de 3 meses está aqui. Ele falou isso pra mim, cara. Lá no começo. Nossa, eu fiquei com uma... Mas eu fiquei louco, nem dormi aquela noite. Aí passou os 3 meses, a gente deu toda a documentação que ele solicitou, toda a papelada, passou os 3 meses, nada. Ele não liberou o crédito, aí eu fiz contato com vocês lá, fiz contato com outra empresa. Claro, já foi se organizando. Eu já fui, né, organizando as coisas, porque teria que emitir a nota fiscal primeiro, sim, para liberar. Cobrir, aí aquele processo, né? Deu os 3 meses, nada, o crédito não aprovado. A gente chegou lá e falou, não, fica tranquilo, mais 90 dias, certeza, já está tudo pronto, já tudo provado, já está tudo beleza. Ele me segurou mais 90 dias. Então foram 6 meses de espera. Aí, o que aconteceu? Olha só que loucura. Até teve um professor que falou assim, a empresa quebra não é porque ela não tem venda, é porque ela tem venda demais. Ele chegou nesse prazo de 6 meses, deu outubro, meados de final de setembro, início de outubro. Começou a vir as vendas, no final de ano. Sim. A gente falou, olha, a gente está trabalhando com o Banco do Brasil, banco, e aí a gente vai liberar o maquinário pra gente, a gente já está entendendo a tecnologia que já vai chegar pra gente até o final do ano aqui, o garantido vai chegar. Então a gente vai fazer os móveis vocês com tecnologia de ponta e tal, e foi vendendo, cara. Foi vendendo, foi assinando contrato, foi vendendo, foi assinando contrato e pá. Na confiança. Da confiança que as máquinas vinham, chegou dezembro, chegou o final do ano, as máquinas não chegaram. O cara não liberou o crédito, não chegou o financiamento, não deu certo o negócio. E aí era final de dezembro, cara, eu só não trabalhei Natal e Ano Novo, porque assim, era o cúmulo do cúmulo. Mas senão você ia perder a esposa. Eu entrei em janeiro, mas ela também estava envolvida, porque ela estava vendendo, ela era era vendedora, entendeu? E eu fabrico.
A gente entrou janeiro e fevereiro, período de carnaval, e até janeiro, fevereiro, março, até final de março, que eu trabalhava quase 24 horas. Cortando numa SEC 2, fitando na mão, passando thinner, lima, correndo entregar e voltar, porque eu tinha um volume tão grande de vendas e eu não deixei atrasar, mas eu quase morri. Quase morreu. Só que daí, quando chegou em dezembro, eu tinha contrato assinado até abril, entendeu? Então virou janeiro, as pessoas começaram a voltar de férias de janeiro. Sim, quem queria receber? As pessoas gostavam, sempre gostaram da gente. Chegava em janeiro para comprar móveis com a gente tinha para julho. Daí já ia para outro. Aí eu falava, não vou esperar 6 meses. Né? Aí começou a perder. Aí começou a perder venda e a gente já tinha usado dinheiro, a gente não tinha aquela coisa psicológica, né? Da cultura, né? A gente foi desenvolvendo. O final, as máquinas foi chegar em agosto, por aí. Nossa, mais 8 meses. Do outro ano seguinte. Entendeu? E aí, quando chegou, outra burrada. Também já falei nisso nos vídeos. Quando você mudar de uma SEC 2 Baldana para uma Altendorf, quem falou que você vai conseguir se adaptar rápido assim? Porque ela já vai produzir tudo que tem que produzir rápido. Você precisa se adaptar com a máquina. Então, quando chegou o maquinário e foi instalado, primeiro instalou, depois o ISMA foi embora, e aí veio o técnico para instalar a coladeira, elas chegaram em tempos diferentes, né? Ele chegou para instalar e a gente viu que tinha que aprender a operar a máquina, a regular a máquina, e não era tão simples assim. Sim. E aí a gente passou em um processo de uns 2, 3 meses para começar a aprender como que produzia. Porque tipo assim, não dá para você fazer uma cômoda com 4 gavetas, ligar a coladeira e fitar 4 gavetas. Não pode! Não dá, né? Mas como, você entendeu? Você precisa um volume grande, se planejar, cortar ali uma semana ou 4 dias, chegar numa quinta, numa sexta e fitar tudo. Isso, para otimizar a máquina. Só a cabeça, agora você vai produzir com máquina. Eu fiz, e foi um sofrimento enorme, cara. Eu levei exatamente 1 ano para corrigir o buraco que eu tinha deixado para trás, reaprender a trabalhar de novo com as máquinas, entendeu? Aí depois do processo de 1 ano de adaptação, eu desfiz a sociedade, fiquei com a empresa sozinho para mim, para minha esposa, e como o meu sócio era meu homem de confiança, eu fiquei sem ninguém de confiança na produção. E aí eu tive que novamente reaprender a trabalhar sozinho. Mas hoje, beleza, hoje eu superei tudo isso, hoje está tudo otimizado, Mas me fala de manutenção, cara, me fala das máquinas que você consegue fazer manutenção. Então, aí no período da Altendorf, como eu era supervisor, gerente, então eu tinha exclusividade com a Altendorf, então eu passei toda essa época, 2007 até ela fechar, 2017 por ali. Se eu não me engano foi 16, mas vamos ficar ali 16, 17 que fechou, eu fiquei exclusivo Altendorf, esquadrejadeira, não podia, tinha contrato, eu não podia nem atender outras marcas de esquadrejadeira, que no fim elas são muito parecidas, né? Então assim, se eu sei mexer e regular Altendorf, eu regulo qualquer uma. Então eu tinha esse contrato, então eu fiquei fechado nisso, né? E depois que aí fechou de fato a empresa, aí veio a proposta para continuar, né, com a parte de pós-venda mesmo, né, de atender o pessoal que já tem máquina, de ter um estoque de peça de reposição, como a fábrica tinha, dar esse suporte por telefone, continuar fazendo manutenções preventivas. Então teve um contrato meu, com a minha empresa, o Ismael e o Fabrício, com a fábrica na Alemanha, para fazer isso. Então eles ajudaram a gente, né, com um estoque inicial e com um preço de revenda, né, um preço de fábrica praticamente, que é o que a Altendorf no Brasil tinha, para viabilizar isso aqui no Brasil, né, continuar. Porque eu acredito que em algum momento eles vão voltar para o Brasil. Eu também tenho fé. Então, assim, enquanto isso não acontece, é interessante para eles manter esse mercado vivo, né, com essas 1000 e tantas máquinas funcionando, o pessoal, né, bem atendido, o pessoal feliz, contente.
porque isso, quando eles voltar, que daí provavelmente vai ser com outra visão, com outra diretoria, com essa visão de expandir mesmo, de fazer a coisa acontecer no Brasil, eles vão usar todas essas máquinas já ativas há tantos tempo, né, 10, 15 anos, como uma referência de venda para entrar forte, assim, né? E esse é o acordo que a gente tem, né? Então é uma parceria bem legal. Então a gente também tem a questão de valores diferenciados para importar máquina nova, então dar esse suporte para os clientes. Então meio que a gente centralizou, como a fábrica do Brasil tinha essa centralização de tudo, o contato direto com a Altendorf Alemanha, a gente tem hoje. Então dentro disso é que eu, né, saí dessa exclusividade da Altendorf nesse momento que eu abri minha empresa e fiz tudo por conta, e daí eu comecei a realmente partir para outras máquinas, para marcenaria. E aí a primeira que eu já fui, que eu sempre quis, né, sempre gostei, era a coladeira, por ser uma máquina mais complexa, e aí todo cliente era só reclamação que não tem técnico e que a máquina não funciona. Na minha você nunca mexeu, né? É, tu nunca deixou. Não, da última vez que veio, você desistiu, você não vou poder fazer. Não, acho que tu arrumou antes de eu chegar. Porque ela tinha algum problema, daí trocou uma ideia e eu acho que tu conseguiu resolver antes. E aí... Mas essas coladeiras grandonas de tupia de entrada, com os corredores e filadores. Aí nesse período que eu saí da Altendorf, eu tinha um meu colega que já era representante da Giben, que é de Curitiba, e aí eu conversei com ele, falei que tinha interesse, ele falou, não, caso eu te coloco lá dentro, tu faz o curso e aí vamos começar, e ele, né, trabalha com venda de máquina, pega usado, então ele falou, eu pego as usadas, tu reforma, que aí foi, pra mim, eu aprendi a mexer em coladeira reformando, porque aí eu pegava qualquer marca, era máquina velha, nova, com um sistema assado, retificava tudo. E aí eu desmontava tudo, ia tirando foto e remontava e tinha que fazer funcionar, né? E aí quando eu fiz o curso, daí clareou mais ainda para regulagem para base da máquina mesmo, regulagem base, que é o que toda máquina que eu mexo falta. O pessoal não sabe fazer a regulagem de base, que é os copiadores, distanciadores, e é onde... Que tipo, quase a mecânica ali, né? É a mecânica, a parte de ajuste. Alinhamento de grupo, a coisa bem mecânica é que falta, assim, que aí é onde as máquinas não vão, né? E aí desde lá eu venho trabalhando e vai pegando experiência, vai pegando problema, vai trocando ideia com amigos técnicos e tudo isso, e acaba que eu hoje me especializei nas duas. Então, até pensei em entrar, porque daí, né, naturalmente, mexeu na esquadrejadeira, mexeu na coladeira, mexe na minha seccionadora. Só que hoje eu não dou conta do meu volume só para esquadrejadeira e coladeira. Então eu, por opção, preferi não pegar mais a seccionadora para eu poder focar nos meus clientes que eu já tenho, porque aí tem essa questão, eu não deixo meus clientes na mão. Então se tu me ligar, eu vou dar um jeito de vir, fazer uma viagem para ti, resolver. E aí se eu pegasse mais a seccionadora e quisesse entrar, eu ia ser que nem muito técnico que tá o ano todo viajando e tu liga, o cara só tem agenda para 4 meses, e aí o que tu faz? E o cara também não pode fazer nada, ele já tem agendamento, já tem marcado viagem, então aí eu preferi não fazer dessa forma, assim, então eu prefiro ser especialista na esquadrejadeira que já é, né, bem de berço, e na coladeira que eu vejo que é onde não tem técnico, ou tem muito poucos técnicos bons mesmo, né? Já a seccionadora tem bastante gente que é uma máquina mais simples, né? A coladeira, para mim, é o mais complexo, em manutenção, mais do que centrifuração, mais do que CNC, mais do que todos, porque as máquinas muito tecnológicas, elas têm pouca coisa que o técnico pode fazer, muito software. Então os problemas, às vezes, é o patins, é a lubrificação, é uma coisinha, mas assim, de regulagem mesmo, a coladeira disparada mais complexa. Então, assim, se tiver alguém assistindo agora, que porventura, eu não sei para onde vai chegar o vídeo, tipo, o cara tem lá uma Romag daquela enorme lá, de 10 metros de comprimento, e ele está sofrendo com o tempo, os parâmetros lá na regulagem do CLP, não sei, e a velocidade da esteira, ele está sofrendo. Pode ligar para você? Depende. Existe aí, tu começa a entrar nessa linha mais
de software, mais de programação, máquinas que tem já uma linha de comando, né? Porque a Altendorf esquadrilhadeira não tem acionamento direto, às vezes um medidor que tem uma senha, alguma coisinha assim, mas é bem pouco. Mas quando tu entra, por exemplo, numa coladeira que tem software, parâmetros, que isso interfere bastante, eu sou autorizado da Giben, então se eu ligar na Giben e pedir senha, pedir, né, os parâmetros de fábrica, eles vão me mandar, tá tudo certo. Mas se eu ligar para uma Romag, não tem chororô. É só um técnico autorizado Romag. Eu tenho Mousecraft, tenho um técnico. Mas mecanicamente eu atendo, deixando claro que se o programa for software, eu estou limitado a não ser um autorizado dessa marca específica, né? E aí ele vai precisar, daí as fábricas têm suporte por telefone, tu paga, mas eles fazem quando é software, né? Mas aí eu faço aquela primeira pincelada na mecânica, para também poder explicar, eu faço esse trabalho de explicar para o técnico da fábrica o que mecanicamente foi feito, e que não tem problema mecânico, e que afunila para essa parte de software, e aí eles se acertam e vê para resolver. Aí vai da conduta de cada fábrica, se vai mandar um técnico, daí eles vão liberar só para o técnico, daí não adianta, né? Eles não passam para mim, mas vão passar a senha para o cliente acessar os parâmetros e ele colocar, daí ele anota a senha e pode desregular a máquina toda. Então tem fábricas que realmente só autorizam, manda o técnico deles, e aí o técnico deles vai fazer tudo o que precisa. A minha eu descobri a senha. Tem os hackers que descobrem no sistema lá para poder alterar os parâmetros dela. E eu descobri o que cada parâmetro fazia. Apertando e vendo o que acontecia. Isso, aí tu tira a foto do original, né? E aí vai brincando e vai vendo. Até descobrir o que aconteceu. Aí consegui estabilizar a máquina. Mas só fiz isso porque não tinha recurso técnico ali para poder fazer isso por mim. E não é recomendado fazer isso, porque realmente o ideal é tu chamar o técnico da fábrica, que ele vai saber o que está fazendo. Mas um cara que é inteligente e tem essas noções de tirar foto do antes, para tu não perder o que tinha, né? Tu consegue, não é tão complexo assim, né? Tu consegue ver, a máquina vai te mostrando o que ela vai variando. E aí, no pior dos casos, tu volta lá pro começo. Aí faz de conta que não fui eu. Não mexi Nem nada. mexi. E aí, tava assim. E aí chama o técnico feliz, porque realmente tu não deu jeito. Mas vamos falar de Altendorf, antes da gente falar de futuro, vamos falar de como comprar uma Altendorf hoje. Essa que tem o paralelo CNC e ela não vem com o DigiL, né? Não, é um acessório. Ela vem, se eu pedir uma, ela vai vir só com o paralelo. Do lado de cá, e o cara vai ter que usar o metro. Metro não, né? Ela tem uma escala com a lupinha, né? Que fica ali, né? Isso. Em nenhuma máquina da Altendorf tu usa metro mais para fazer um risquinho. Tem todos eles têm daí analógico, né? Não é digital, não tem a precisão. Mas digamos assim, que eu vou comprar hoje, porque é possível, né? Sim, vou comprar uma Altendorf hoje com o paralelo CNC, que é essa W8X, 8X, né? E com o DigiL, que é o digitalzinho vertical. Sim. Como que eu faço? Então, sempre vai passar pela gente. Então, entraria em contato comigo, a gente montaria essa máquina, porque tem vários outros acessórios. Então, tem acessórios para prensar a peça no carrinho, tem acessórios, né, de segurança. Então, o acessório é um pneumático que prende em cima, né? Então a gente define a máquina para a necessidade do cara. Tem máquinas com motor mais potente para tu botar disco maior. Então assim, já teve cliente que fazia dormente de trem e precisava de uma altura de 10, não, de 15, então ele precisava de uma serra de 500, e aí tu vai montando a máquina para a necessidade da pessoa. Então esse é o primeiro ponto, é o start de tudo. E aí dentro disso tem duas opções. O cliente, se ele quiser se envolver na importação direta, que o benefício para ele se incomoda, né, um pouco, porque é a empresa dele que vai ter que fazer isso, então ele vai ter que ter, né, achar um despachante na região dele para fazer tudo isso. Só que ele economiza em imposto, né, porque se ele compra de mim, eu vou importar pela minha empresa e vou revender para ele, então ele vai pagar, eu vou ter que cobrar esse imposto da minha nota fiscal. E quando ele faz uma importação direta, ele tem toda a questão de já vir para o CNPJ dele, então ele não paga, não tem esse faturamento.
Tem a questão de frete, que já vai para um porto direcionado para perto dele. Foi o que eu falei, né? Se o cara mora mais para cima, já vai direto lá, porque daí o importador... Desce aqui, isso. subir pela terra. Exatamente. Então esse é um caminho que é o mais em conta, vai ser, vamos dizer, a melhor opção é essa. Mas a grande maioria dos clientes não quer se envolver nessa burocracia e a gente dá todo o suporte, né, na questão da importação direta. Como a gente já importa há muito tempo, a gente tem o caminho, tem o nosso importador, nosso despachante. Então, se o despachante dele tiver dúvida, o nosso daqui ajuda e isso é bem tranquilo. E a maioria não quer se incomodar e fala, Carlos, eu quero comprar, mas não quero me envolver, eu quero só a máquina aqui instalada, é isso, quanto que custa? E aí a gente faz, com base nessa primeira conversa, a configuração, manda o orçamento em reais. E aí tem a questão de que o pagamento basicamente é à vista, né? Por conta que a gente também tem que comprar à vista lá. E os impostos quando chega aqui também é à vista, não tem chororô. Então a gente não tem estrutura para comprar um volume de máquina e dar um parcelamento próprio, né? Porque daí tu entra no mesmo risco que a fábrica tinha aqui, mesmo eles tendo as costas quentes lá da fábrica, que davam parcelamento e deixava a dívida rolar um tempo, sabe? Para dar tempo de vender aqui, para daí pagar lá. A gente não tem, então teria que ser tudo capital próprio para comprar, para pagar imposto, para ter aqui, para daí dar uma condição que a pessoa não conseguiria no banco. Então a melhor opção realmente é no banco. E aí a gente já com o pedido da fábrica lá, o banco já aceita como para liberar o recurso. Então a gente faz aí uma nota de... Existe um termo legal que é uma nota de pré-venda, assim. É um compromisso de venda, então é um documento fiscal que o banco usa para liberar o recurso, para daí dar o start na produção lá e trazer, que aí todo esse processo vai durar em torno de uns 90 dias. E a gente aqui está tentando também, a gente até tem uma máquina agora em estoque, a T, é mais simples, né? Que é para ter a pronta entrega, assim. Então a ideia é ir aos pouquinhos movimentando esse mercado com capital próprio mesmo, mas a gente não tem como pedalar isso, porque aí realmente foge, né, da nossa condição de fazer isso que a gente quer, né? De daqui a pouco tá trazendo um container fechado, que aí é onde começa a ficar barato, de 7 em 7 máquinas, para baratear para os clientes aqui e fazer esse mercado girar devagarinho. E quem sabe aí começar a mostrar para o Altendorf um potencial de novo, e aí talvez eles em algum momento entrar junto, né? Mas você acha que se o governo não liberar novamente a linha de crédito, você acha que por si só, nesse ritmo, vai se retomar o mercado? Difícil. De máquinas de alta tecnologia, eu acho difícil. É difícil. Difícil mesmo. Então, eu acho assim que, falando de futuro, né, cara, eu vejo que, eu também tenho, mas eu vejo que você tem muita esperança de ter um aquecimento de novo, porque de fato é uma máquina incrível, né? Ela tem um desejo muito grande em torno dessa máquina, e eu tenho certeza que se tivesse as linhas de crédito, daria todo mundo comprando essa máquina. Com certeza. Entendeu? Porque ela já tem uma história, né, muito antiga e também todo mundo já conhece pessoas que compraram outras máquinas e estão muito insatisfeitos, né, que não querem ver nem pintado de ouro. Então aí a Altendorf vai ganhando corpo, né, vai ganhando peso, presença. Só que aí vem a limitação financeira, que não é por falta de vontade de ter, é falta de recurso para ter, né, e aí são duas coisas bem diferentes, assim. Então eu acredito que se de alguma forma o governo, esse novo governo, quisesse fazer algo parecido, só que talvez mais sustentável, que seria o ideal na minha concepção, porque se fizer igual do ano passado, no passado vai acontecer a mesma coisa no presente, e aí, né, vai ser bom por um tempo, mas vai criar um problema depois. Mas achar uma fórmula sustentável de tu emprestar dinheiro, né, facilitar esse processo de fomentar a indústria e tudo isso, seria muito bom, né? Não só para o Altendorf, mas para todos os fabricantes do Brasil, assim, né? Talvez traria interesse para vir de novo fábricas que saíram.
Porque é uma dó, né? Um país desse tamanho, com esse potencial, né? Ter fábricas saindo do Brasil não faz sentido. Não, é uma dó. Já é difícil eles virem se estabelecerem, né? Que nem você falou que a iniciativa foi lá do rapaz lá atrás que trouxe a marca e resolveu se estabelecer, já estava anos trabalhando na importação e aí veio a Altendorf no Brasil, com vocês com a representação. Já é difícil, trabalhoso. Se eu não me engano, o Isma foi para lá para fazer treinamento, não foi? Eu também fui. Olha só o trabalho disso, cara. Você ir para a Alemanha para fazer um treinamento do maquinário, a tecnologia, para trazer esse conhecimento para cá. Cara, perder isso é inaceitável. Eu como produtor, como gerente, como empresário, como sei lá, como governante, se eu tivesse não pode. Ninguém volta, todo mundo fica. Porque é emprego, é renda, é nossa geração de imposto, você tem qualidade de produto, você tem competitividade. Entendeu? E tu acaba, tem uma coisa mais sutil que é quando tu tem empresas boas no país, tu puxa toda a base para cima também. Porque se tu só tem produto ruim, é todo mundo ruim. Mas se tu tem um muito bom, os que estão atrás, eles vão se esforçar para chegar mais perto daquele que é bom, sabe? Então, desenvolver sua tecnologia, desenvolver a forma de vender, né? Por exemplo, nós com a manutenção preventiva. Eu sei que é uma falha geral, né? Por falta de técnico, por N motivos. Mas se a Altendorf volta e ela vende por causa disso, e aí os próprios clientes falam, olha, eu não vou comprar tua máquina porque tu não tem manutenção preventiva e a Altendorf tem. O que vai acontecer? Naturalmente, os representantes vão chegar para a fábrica, olha só, eu estou perdendo venda porque não tem manutenção na tua empresa. Eles estão reclamando que fico na mão, não tem peça. Então eu preciso que tu resolva, senão eu não vou vender, eu vou para a concorrente. Aí o que acontece? Naturalmente a fábrica vai começar a investir nisso para suprir uma demanda dos clientes. Então tu entende que tipo, vai puxando tudo para melhor assim? E aí vai chegar um ponto que para o cliente final, para quem interessa na história toda, tu vai ser bem servido de todos os lados, aí tu vai ter várias opções boas, né? E também o seguinte, o que eu reparei, desse lance de você puxar todo mundo para cima, o formato que a minha fábrica está hoje, a esquadrejadeira do jeito que está, e você vê que eu coloquei o computador do lado, para ter acesso ao plano de corte bem definido, em cores e tal, né? Ele recebe o e-mail, e aí abre o e-mail, baixa o PDF e aí abre o plano de corte, e aí opera a máquina e vai para a coladeira. Esse nível de exigência não são muitas marcenarias aqui no nosso local que trabalham desse jeito. Então, tipo assim, às vezes chega um profissional para fazer um teste profissional e ele olha aquela máquina e fala, nossa, eu nunca trabalhei com uma máquina dessa. Então, tipo, se o meu colega e o outro tivesse essas máquinas, essa tecnologia, todo mundo teria, mais gente teria, que é o caso dos meus rapazes. Meus rapazes saem daqui, eles conseguem operar qualquer outra coisa. Outro dia, a gente foi numa marcenaria de um colega e ele tinha lá uma esquadrejadeira dessa convencional de mesa que tem na tubular, que é o tradicional, né? Pra quem é raiz sabe que aquilo ali é o ganha-pão, né? Ele olhou aquilo e falou, cara, como que eles trabalham com isso? Como que trabalham com isso? Eu falei, meu amigo, aquilo ali que você aprendeu a trabalhar é raridade. A maioria das pessoas trabalham com esse tipo de máquina aqui. Mas ele falou assim, mas é o contrário, o batente fica atrás, empurra. Eu falei, demora mais, não tem precisão. Eu falei, cara, essa artista, tem que ser. Daí tu pega, aí entra, tu tirou a máquina e entra o profissional. Porque o cara entrega móveis bons, ótimo de qualidade, mas é o quê? Com o esforço dele, do capricho dele, né? Enquanto que a máquina é a máquina que faz, né? Ela te entrega, né? Então, e aí tu vê que daí quanto mais indústrias evoluindo pro teu patamar, infelizmente ou felizmente, essas pessoas não vão mais ter espaço, porque vai ser tão caro, tanto tempo dela, tanto material humano, que é um recurso tão escasso, né? No Brasil todo, em geral, de não ter mão de obra especializada, que o móvel dele, se ele botar na ponta do lápis e querer ganhar o valor hora e cobrar certinho, vai ficar muito mais caro que o teu móvel.
Porque ele depende de muito mais tempo para fazer uma coisa que tu faz muito mais rápido. E aí ele se vê obrigado para ficar competitivo, a comprar uma máquina melhor, estudar, evoluir, aí tu vai puxando. E aí de novo quem que ganha? O cliente final, que é quem vai comprar o móvel. Então sempre no fim deveria ser esse o objetivo, né? A indústria vai melhorando para agradar o cliente final. O comércio, né? O consumidor. E aí vai ser menos raro para o cliente final achar uma marcenaria de ponta para fazer o seu móvel. E aí vem o know-how e o expertise de cada marcenaria que vai ter um diferencial que é exclusivo teu. Tu tem a tua visão para o móvel e tu vai trazer isso, né, esse teu olhar, e aí vai ter gente que vai se encantar por ali, né, o teu arquiteto, a tua forma, né, de ferragem que tu usa, toda essa questão. Que é o know-how, né? Que aí vai ser único teu, e isso ninguém mais vai te tirar, não tem como copiar, porque tua mente criativa vai estar sempre à frente. Que é o que acontece com as esquadrilhadeiras da Altendorf, por exemplo, né? Vamos fazer um café? Vamos fazer um café? Ia perder a credibilidade. Fica mais forte. Vamos. Carlos, eu fico muito feliz de você Você já tá ter gravando? participado dessa entrevista. A gente está dando início a esse projeto, né? Eu entrevistei a dona da empresa. Olha aí. E aí eu já fiz uma auto-entrevista comigo mesmo. Bom, isso é bom. E agora eu estou fazendo uma entrevista com você, que é uma pessoa especial. Para mim, você é um cara muito especial. Né? Você, nossa, não tem nem palavras. Sou apaixonado pela Altendorf, vocês sempre me ajudaram. No quadro anterior, você falou uma coisa que me deixou pensativo. Pensativo, isso é bom. Fala mais sobre isso para mim. Então, Hércules, a questão, né, da gente mudar esse olhar e trazer a responsabilidade para a gente, né, seja no âmbito pessoal ou profissional, é o que, para mim, pessoalmente, mudou minha vida. Porque aí eu parei de projetar os meus problemas e as coisas não tão legais, as coisas que não realizam na minha vida em alguém, ou num governo, que, né, é uma estrutura maior, que a gente é incapaz de mudar aquilo ali. Realmente a gente é impotente dentro desse ambiente, né? E trazer para mim. Então, assim, se o governo não me dá recursos para eu investir, o que eu tenho que fazer? O que eu posso fazer, né? Posso economizar, posso planejar, né? Então, eu não tenho o banco para me dar suporte. A culpa é do banco que ele não tem dinheiro? Não, porque se ele for querer achar um culpado é do governo que não dá recurso e ele vai indo. Mas a gente tem na mão o poder para se organizar, né? E não depender dessas estruturas grandes e que no Brasil, infelizmente, são corrompidas e tem toda uma questão já antiga, né? Que a gente não precisa entrar no mérito. Então, entra governo, sai governo, mas existem coisas que acontecem lá que impedem do dinheiro chegar, né? E aí, se eu trago para mim, eu vou me organizar. Se eu tenho um trabalho, né? Tenho uma empresa que ela está gerando recurso, eu tenho como me organizar para comprar uma máquina. Eu não preciso de banco, não preciso de ninguém. E no fim, isso muda toda a perspectiva, porque tu vais economizar dinheiro, porque tu vais ter o dinheiro na mão para investir. Então, em vez de pagar juros, tu vai ganhar desconto, que é o máximo, né? Para mim, isso já... Vista, né? Ó, eu tenho dinheiro e eu quero a tua máquina. Ninguém vai te cobrar mais, eles vão te dar desconto. No momento de crise, então, tu vira rei. Né? Tu guarda dinheiro, tem caixa e chega no momento que a economia tá que nem agora que tá fraca, tu chegar com o dinheirinho na mão, tu vai conseguir um bom desconto. Então olha a virada de chave, aí tu começa a guardar dinheiro, tu compra o teu fornecedor à vista. Eu quero comprar um caminhão de chapa, eu não quero mais comprar 10 chapas só para cobrir o meu pedido. Então olha a revolução que isso traz para a empresa, saúde, e o diferencial do teu custo baixar lá pro chão. Isso só depende de ti fazer isso. Só depende de mim organizar minha vida pessoal para não pagar o mínimo do cartão e engolar toda a dívida e dar, né, ver no final do ano que estás pagando 50% de juros, né? E aí tu sai do antro financeiro, tu leva pro pessoal, é a mesma dinâmica. Né? Eu estou com um problema de família.
né, minha situação, minha relação é ruim. É culpa da minha esposa? Não, culpa é minha. O que eu estou fazendo que está tornando isso ruim, né? O que eu posso fazer? Porque eu não vou mudar a outra pessoa, mas eu mudo da noite pro dia. Se eu realmente tiver, né, tiver essa intenção verdadeira, essa vontade de resolver, eu posso mudar do dia para a noite. E aí, obviamente que tudo muda, né? Às vezes o problema de casa é que tu trabalha demais, que tu é agressivo, que tu não tem paciência. E aí tu mudou tua família, mudando a tua família em casa, tu vai ter vontade, né, de estar em casa, tu vai ter vontade de prosperar, tua empresa vai melhorar, vai tudo melhorar, porque tu vai ter uma empolgação, né? Então eu acredito muito nisso, assim, puxar tudo para nós, tudo é minha responsabilidade, nada é culpa de ninguém. Mesmo que venha aquele ímpeto de querer achar um culpado para facilitar toda a dinâmica, porque eu não olho para mim, não preciso mudar nada na minha vida, porque a culpa é do outro fulano e o dia que ele melhorar vai melhorar a minha vida, mas não melhora. Porque sempre dá para achar a culpa, né, jogar essa culpa no outro. Eu acho que aí é a cultura que mudaria toda a sociedade, mudaria os políticos, mudaria tudo. Porque o que adianta, assim, né? Trago assim para minha mãe, né, que ela, em algum momento, ela, né, ela reclamou porque tinha capim na frente da casa dela, na calçada, na rua, sabe? E assim, pô, a prefeitura não vem limpar essa porcaria, olha só, tá feio. Daí eu assim, mãe, te incomoda, né? Todo dia tu passa na frente da tua casa e tu tá excomungando que ninguém roça pra ti ali, né? É, porque a prefeitura devia fazer, daí assim, o prefeito não passa aqui, ele não tá nem se incomodando com isso. Mas te incomoda todo dia que tu passa aqui, por que tu não roça? Porque tu só pode exigir diminuir uma estrutura de governo, uma aparelhagem governamental, se tu não precisar daquele serviço, porque se a prefeitura não precisa mais roçar a rua, porque cada cidadão vai e roça a sua frente, deixa bonitinho. Aí eu posso exigir, ó, corta isso aqui, usa esse dinheiro para saúde. Mas se tu depende do governo para fazer tudo para ti, de que jeito que tu vai diminuir o governo? Né? Não dá, tu depende, tipo, tu não quer fazer e tu quer que o governo faça para ti. Então, aí tu vê que até o inchaço político, a gente que é conivente com isso, por não tomar atitude de fazer coisas que não precisa o governo fazer para nós, né? A gente pode fazer, tomar essa atitude e se empoderar da nossa vida, do que faz bem para nós, e agora ela roça e aí ela tá sempre feliz, porque a calçada tá limpa, a casa dela, a frente dela tá sempre bonita e não depende mais da prefeitura, né? Então é um começo de um processo, obviamente que no começo tu faz e mesmo assim a prefeitura, né, usa esse dinheiro para, né, realmente ela recebe esse dinheiro para fazer isso, não tá fazendo direito, mas tu tá bem, tu tá feliz com a tua vida, o teu entorno, a tua casa, e daí isso vai contagiando, porque daí agora o vizinho já roça também, e aí no fim toda a quadra dela tá sempre ajeitada, independente se a prefeitura passa ou não passa, e é isso. Né? Então assim, só uma micro mudança vai contagiando e aí... Verdade. A quem tá escutando a gente agora, por que eu pedi para você enfatizar isso? Porque até então, em relação à máquina de corte, eu estava colocando a culpa no governo, porque a gente não consegue adquirir a máquina. E aí você acendeu essa luz, né? De que de fato é uma questão cultural, né? Que a nossa cultura, a gente não guarda dinheiro, a gente não poupa, a gente não se prepara, e aí como o governo fechou a linha de crédito, todo mundo vinculado a isso não conseguiu mais prosperar. E se a gente tivesse se organizado, poupado, com sabedoria, teria conseguido tocar a empresa para frente diante de qualquer adversidade. Pura verdade. Pura verdade. Olha, a Móvel Esporte cuidando da saúde financeira das pessoas. Pois também. Legal. Prosperar depende só da gente. Carlos, muito obrigado, cara, por você ter participado. Se você quiser fazer alguma consideração, eu peço para você liberdade para colocar na descrição do vídeo os seus dados para poder entrar em contato. Eu já fiz isso, eu até perguntei para você com relação ao vídeo de Altendorf, né? Se eu poderia colocar para as pessoas entrarem em contato.
né? Enfim, tem gente que quer, é que nem você falou, as pessoas têm um desejo, né? Mas as pessoas não têm a condição de comprar. Ainda não, isso aí. Mas eu fico muito feliz, cara. Se você quiser dar uma consideração final, você... Assim, Altendorf é uma paixão desde sempre, assim, desde que eu entrei, talvez até por esse vínculo, né, de começar, primeiro emprego e tudo. Mas eu sou apaixonado por máquina, né? Eu faço o que faço há tanto tempo que eu gosto de máquina. E Altendorf é um espetáculo, né? Então, assim, esse trabalho, né, de fazer entrevista, de a gente, né, difundir, tirar dúvidas, o financeiro para mim importa quase nada. É só a questão de ver as pessoas tendo a oportunidade de conhecer esse maquinário e se encantar e prosperar com ele, porque prospera, né? É uma revolução na vida profissional mesmo, de qualidade, de produtividade, de tudo. Então, eu me coloco à disposição sempre que precisar, né? Que tiver pessoas com dúvida, que, né, tenha que fazer essa conversa mais vezes. Estou à disposição mesmo, assim, não tem por que não estar. E a questão das manutenções, realmente, né, pelo menos umas 2 vezes por ano, né, eu vou estar por aqui. Então dá para organizar na próxima viagem, aí para conhecer também o trabalho, né, que se realmente não encontrou ainda um técnico que quer trocar uma ideia e tal. A gente pode fazer um plano para a coladeira de bordo futuro, mas esses são negócios futuros. Carlos, muito obrigado. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Show de bola. Muito obrigado por você assistir até agora. Se você assistiu até agora, significa que você é o super fã nosso. Eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Agora é a hora de dar um joinha, de curtir, compartilha com seus amigos, salva e compartilha aí nas suas redes sociais e fica ligado que frequentemente a gente tem vídeo para ajudar todo o empresário do ramo moveleiro, quem gosta do hobby, quem quer entender, arquiteto, quem quer entender desse comércio, ok? Até a próxima!